Fala galera, tudo bem? Vamos para a nossa 7ª aula do nosso curso de injeção eletrônica gratuito aqui do YouTube. Se você não está inscrito no nosso canal e quer fazer esse curso de injeção eletrônica gratuito, toda terça e toda quinta-feira eu posto aula às 7h30 da noite. Então às 7h30 invariavelmente tem uma aula nova para você assistir sobre injeção eletrônica. E nela eu estou fazendo um passo a passo de como você faz o diagnóstico dos componentes da injeção eletrônica utilizando apenas o multímetro e a caneta de polaridade. Isso não quer dizer que você não precise de outras ferramentas, mas eu vejo que a grande dificuldade dos profissionais hoje é uma grande dificuldade, na verdade, utilizar o multímetro e saber como é que funciona um componente, testar. Então, o objetivo deste curso é fazer você aprender a usar de verdade um multímetro e uma caneta de polaridade do jeito mais fácil, mais prático e mais funcional, beleza? Então se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, toda terça e quinta tem aula nova. Vamos lá! Hoje nós vamos falar do sensor de temperatura da água, ou sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, para os mais técnicos aí. Tecnicamente o nome correto é isso, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Por quê? Porque lá não vai só água, né? Lembrando que não deveria se colocar apenas água no reservatório, mas essa é uma discussão para outro momento. Esse sensor, invariavelmente você vai encontrar ele com dois terminais, tá? O sensor de temperatura é um termopar e um termopar usa dois terminais, dois fios. Aí você pode estar pensando assim, não, Márcio, mas peraí, como assim dois? A linha Volkswagen tem alguns veículos que esse sensor tem 4 fios. E então não é dois. Na verdade, na linha Volkswagen você tem sim veículos que tem 4 fios no sensor, mas esses 4 fios é porque lá tem dois sensores. No mesmo sensor são dois componentes, é um sensor duplo, onde um vai mandar informação para o painel, um é o sensor do painel e o outro é o sensor da injeção eletrônica. Como nós vamos falar de injeção eletrônica, nós vamos pensar aqui no sensor com 2 fios. Bom, esse sensor aqui com 2 fios, tá? Ele vai ter então um fio que é 5 volts, e o outro que é aterramento. Ou, se você pensar diferente, um fio que é aterramento e um fio que a gente chama de fio do sinal. Como assim 5 volts? É 5 volts ou é sinal? É sinal ou é 5 volts? Você vai entender bem isso no teste prático que nós vamos começar daqui a pouco. Mas, na verdade, é que com o plug do sensor desconectado, você vai ter um terra e um 5 volts. Quando a gente conecta esse plug, esse comportamento dos 5 volts aqui muda e você vai entender na aula prática. Esse sensor é um sensor do tipo NTC. O que significa o sensor NTC? NTC é uma sigla em inglês que significa Negative Temperature Control. O que isso quer dizer? Que é o controle de temperatura negativo. Mas como assim, Márcio? É assim, ó. Quanto maior a temperatura, então pegando o gráfico aqui, ó. Quanto maior a temperatura, menor é o valor de voltagem. Então, quando você conecta esse sensor, conforme ele esquenta, a voltagem, que era 5 volts, ela começa a diminuir. Você vai entender esse teste lá na prática. Então, bora para a prática, que aí você vai entender como que isso tudo funciona. Beleza? Vamos lá? Bom, então, como eu já expliquei, o nosso sensor de temperatura aqui, ó, ele tem 2 terminais. Deixa eu tirar esse multímetro para cá. Ele tem 2 terminais, tá? Esses 2 terminais, por esse sensor ser um sensor do tipo NTC, né? Sempre vai ter desconectado um aterramento e um sinal. Esse sinal com o plug desconectado vai ser sempre de 5 volts, tá ok? Como eu já disse também, na maioria das vezes você vai encontrar esse sensor hoje em dia de 2 terminais. Já houve no passado, a Volkswagen lançou muitos sensores desses aqui com 4 terminais, mas lembrando que era um sensor duplo, eram 2 sensores nesse sensor aqui. Com o plug desconectado, nós vamos encontrar 5 volts e um aterramento, né? Se eu conectar o plug, essa tensão vai cair. O meu multímetro está posicionado aqui na escala de 20 volts em tensão contínua, a ponta preta está aterrada e a ponta vermelha está aqui na minha agulha aqui, que nós vamos fazer o teste. O plug desconectado, chave ligada, nós vamos fazer o teste aqui, ó, nos 2 terminais. Um vai ter que dar aterramento, que vai dar um valor de 0 volts, e o outro vai ter que dar um valor de 5 volts, que nem está aqui, igual nesse caso. Quando a gente pluga esse sensor e faço o acesso por trás aqui do conector, né? No que era terra vai continuar sendo terra e no que é
no que era 5 volts desconectado. Quando a gente faz o acesso, esse valor mudou, ele baixou. Agora a gente vai fazer uma análise para conferir, se a gente fosse conferir aqui realmente esse teste exatamente, para ver como é que está funcionando aqui, a gente ia perceber que conforme aquece o sensor, conforme ele vai aquecendo, esse valor vai mudando, né? Quanto mais quente, mais baixo esse valor, quanto mais frio, mais alto esse valor. Então, basicamente, o nosso teste do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, sensor de temperatura da água, é esse. Plug desconectado, a gente tem 5 volts, plug conectado, nós vamos ter um valor de tensão mais baixo. Lembrando que a maioria dos defeitos que você vai encontrar nesse sensor aqui, vai ser no caso no aparelho de scanner, você vai ter lá tensão alta no sensor de temperatura ou tensão baixa no curto-circuito a massa, alguma coisa do tipo, tá? Tensão alta seria o quê? Imagina o sensor abriu, ele vai gerar 5 volts direto, tá bom? Curto-circuito a massa seria como se o sensor tivesse em curto, e aí esse valor daria aqui alguma coisa próximo de zero. Então, basicamente, a gente vai ver uma oscilação nesses valores de tensão conforme vai mudando a temperatura. Às vezes, só da gente estar conversando aqui, ó, eu estar passando essas informações para vocês, você já vai ver essa diferença. Eu vou dar um calor nele ali, só para vocês perceberem o que acontece. Bom, ó, então, se a gente aquecer o sensor, só para comprovar a nossa teoria aqui, de que conforme vai aquecendo, o sensor do valor vai baixando, eu estou soprando com o soprador aqui em cima do cabeçote, ele demora um pouco mais, né? Mas olha lá, conforme ele vai aquecendo, ele vai transmitindo a temperatura para o sensor, o valor vai baixando, né? Ele está transmitindo temperatura ainda, daqui a pouco ele começa a resfriar, né? Muda a condução de temperatura aqui de calor e obviamente o valor sobe. Então, quanto maior a temperatura, menor o valor de tensão, conforme a temperatura vai baixando, né, vai resfriando, o valor de tensão também vai sendo modificado, vai subindo. Bom, espero que você tenha entendido aí. Se você não entendeu, ficou com alguma dúvida, ó, vai lá nos comentários e deixa um comentário lá para nós, que aí a gente vai ou gerar um conteúdo novo, ou de repente responder tua dúvida no comentário, ou de qualquer forma, se você comentar, vai ser sempre de grande valor pra gente isso aqui. Beleza? Bom, uma boa dica aqui, uma dica bônus que eu quero deixar para você aqui, é que quando você tiver com o veículo funcionando, se você desconectar esse sensor, ao desconectar esse sensor, o eletroventilador funciona. Normalmente, na maioria dos veículos, quando você desconecta o sensor, a ventoinha dispara na última velocidade. Então, uma dica importante aí, caso você queira testar o sistema de arrefecimento, a parte do eletroventilador, relés, e a própria central, se ela está comandando direitinho o ventilador, o que você faz? Vai lá e despluga o sensor com o veículo ligado. Ele vai disparar a ventoinha e aí nesse caso você já testa a ventoinha sem nenhum tipo de esforço. Também tem como testar a válvula termostática, isso vai ficar para um próximo conteúdo. Aliás, se você quer descobrir como é que testa a válvula termostática, quer que eu grave um conteúdo sobre isso, deixa aqui nos comentários, fala aí, grava um conteúdo como testar a válvula termostática. Eu vou fazer ele para você e você vai testar a válvula termostática do veículo sem desmontar nada em 15 minutos. Olha só que louco, mas isso depois num próximo vídeo, só se você comentar aqui embaixo, então eu não vou fazer não. Beleza, pessoal? Muito obrigado, assiste a próxima aula toda terça e quinta às 19h30, bora para cima, vamos aprender que é assim que a gente vai conseguir ganhar conhecimento e ganhar dinheiro também. Valeu, um abraço e até mais. Valeu!